Bom dia, meus queridos irmãos. Quero saudá-los com alegria nesta manhã de domingo, no qual nós estamos gravando esta live para que os irmãos possam ouvir a devocional da manhã da nossa escola bíblica dominical. Quero dar um abraço à irmã Regina, a nossa diretora da escola bíblica dominical. Irmã Regina, se Deus permitir, logo a irmã estará aqui no templo, já passando as instruções de abertura para os irmãos, preparando as classes, juntamente com a irmã Mariluce, que está junto aí com a irmã Regina neste ano, na nossa escola bíblica dominical. Também quero dar um abração nos professores, os professores das crianças, irmã Ana, irmã Cida, irmã Marli, irmã Márcia, todas as irmãs que ajudam e cooperam com as nossas crianças aí na escola bíblica. Também aos professores dos adultos, irmão Anísio, Gustavo, aos alunos, saudades aí, Milton, de estarmos aí ouvindo as aulas e participando, trazendo uma discussão, uma pergunta e assim aprendendo mais da palavra de Deus. Confesso, irmãos, que é muita saudade do convívio dos irmãos, do carinho, do calor dos irmãos, e isso faz com que nós possamos dar mais valor. Também quero dizer que nós já iniciamos o culto de quarta-feira, culto de oração presencial, e sentimos a falta de muitos irmãos. Já estamos no horário normal, o culto foi às 20 horas, e à noite nós temos o culto vespertino às 19h30. Domingo passado foi um culto agradável, um culto leve, um culto que todos puderam participar, louvar e glorificar. Irmãos, aquela visão de que assistir a um culto é muito relativo. Inclusive, a gente vê que nas gravações, na verdade, a pessoa acaba realmente assistindo ao culto. E presencial, não. Presencial, nós participamos do culto, cantando, louvando, orando, dando testemunho, trazendo uma palavra, de tudo que a gente faz no culto, nós estamos participando daquele culto. E, infelizmente, ao assistir uma gravação, nós apenas estamos assistindo. Sei que é o que nós temos no momento, mas vamos orar para que logo nós tenhamos a abertura total para estarmos fazendo os nossos, tanto a escola bíblica dominical como os cultos aqui na igreja. Irmãos, gostaria de trazer uma devocional a vocês. Se encontra aqui no livro de Filipenses, o capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Porque Deus é o que opera em vós. A oração, ela na verdade são dois verbos, duas ações. Orar, a qual nós devemos fazer, eu oro, tu oras, ele ora, nós oramos, vós orais, eles oram. E agir, eu ajo, tu ages, ele age, eles agem. São dois verbos, duas ações. E quando nós oramos e agimos, e ao orar e agir, surge o poder. Porque Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Poder. Cuidado ao usar a palavra poder, que infelizmente é muito mal aplicada nos dias atuais. Vejamos, no mundo, poder significa ser maior. Significa ter poder, força sobre o outro. É suplantar, derrotar e escravizar o próximo.
o inimigo. No sentido espiritual, no sentido cristão, poder é a força vinda de Deus para, primeiramente, vencermos o eu. Se no mundo o poder quer dizer suplantar, derrotar o inimigo, seja ele quem for, no sentido espiritual, o nosso maior inimigo é o eu. O eu quer ter domínio sobre as nossas vidas. E quando nós entendemos que o nosso inimigo é a nossa carne, o nosso inimigo é o eu, e ao derrotarmos esse inimigo, ao vencermos esse inimigo, passamos a viver Cristo em nós. É isso que Paulo está dizendo lá em Gálatas. Cristo vivendo em nós. Para que Cristo vive em nós, nós precisamos o quê? Morrer. Quando eu morro para o mundo, eu deixo que Cristo venha habitar em minha vida e ele passa a fazer a sua perfeita vontade. Pensemos no sentido poder divino. Deus é Deus. Portanto, tudo ele pode. Deus pode todas as coisas, sabemos disso, não temos discussão sobre isso. Porém, ele não faz tudo. Eu fico muitas vezes vendo algumas denominações e alguns pastores que mandam em Deus. Eu determino, eu exijo, eu faço isso, eu faço aquilo. E Deus tem que cumprir. Não. Deus não faz tudo. Ele pode? Pode, sabemos que ele pode. Mas, por exemplo, Deus acaba com todas as enfermidades do mundo? Não. Deus acaba com a morte? Não. Há um grupo que diz que Deus escolheu uns para serem salvos e outros, os escolhidos, e outros para irem para o inferno. Mas, irmãos, quando examinamos corretamente as Escrituras, vemos que o poder de Deus é em Jesus Cristo. O Evangelho, as boas novas, é para quem quiser receber, independente de quão pecador é. Porque a obra da salvação, a obra do Senhor Jesus Cristo, é para todos. Cristo morreu por todos. Vejamos aqui, em 2 Coríntios, o texto aqui de Paulo aos 2 Coríntios, a partir do versículo 13. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu, por todos. Aqui não diz que um morreu pelos escolhidos, não, morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Ou seja, a partir do momento que Cristo morreu por todos, mas não quer dizer que todos vão receber ou vão crer em Jesus como Senhor e Salvador. Não vão receber as boas novas do Evangelho. Mas há aqueles que reconhecerem o seu pecado e aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador serão salvos. Há o arbítrio do homem querer aceitar as boas novas. Meus irmãos, outro fator também no sentido cristão, espiritual, é o nosso querer. Somos salvos. Eu não vou discutir aqui sobre a questão da salvação, porque eu creio que é um ato. A partir do momento que nós somos salvos, somos salvos. Mas eu tenho visto por mim mesmo uma luta muito ferrenha entre o eu e a minha vida espiritual, a minha vida de entregar para Cristo. O eu quer ter predominância. Não é isso que acontece com você? Deus não poderia tirar, digamos, a partir do momento que nós cremos e recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, tirar de nós esse arbítrio, tirar de nós essa vontade, e a partir daí nós fazermos o que Deus determina e o que Deus quer? Mas por que não fazemos? Deus pode, mas há o arbítrio humano. E Deus não mexe no arbítrio humano. Eu confesso aos irmãos que eu queria ser um melhor pastor.
Agradeço à igreja, agradeço aos irmãos por serem maravilhosos para comigo. Me sinto muito falho, me sinto incapacitado para dirigir e estar à frente desta igreja. As minhas falhas estão sempre diante de mim, os meus erros estão sempre diante de mim. E vemos, irmãos, que nós lutamos. Portanto, eu sei dos seus problemas, eu sei da sua luta, eu sei da sua dificuldade, porque eu também tenho as minhas lutas, tenho os meus problemas. Mas nós não podemos parar. Não serão essas lutas, esses problemas que vai fazer com que nós vamos deixar de lutar. É o que constantemente o irmão Anísio e eu temos falado sobre santificação. Santificação é um processo árduo, doloroso, difícil. É nós passarmos um dia e ao deitarmos na cama, ao orarmos e começarmos a fazer uma análise da nossa vida, do dia que ocorreu e dizer, infelizmente, muitas vezes, por que eu fiz isso? Porque eu agi assim. Irmãos, isto é santificação. É reconhecermos a nossa atitude, reconhecermos os nossos atos errados e procurarmos agir corretamente. Eu já repeti várias vezes aos irmãos sobre a palavra integridade. Antigamente eu achava que integridade era aquele que não pecava, que não cometia erros. E eu vejo ainda alguns pregadores usando a palavra integridade para dizer que são pessoas que não pecam. E a única pessoa, o único ser que veio à Terra e não cometeu um único pecado foi o Senhor Jesus Cristo. Os demais, todos pecaram. Todos cometeram falhas. Eu sei, nós não gostamos muitas vezes de falar sobre pecado, não gostamos de falar sobre os nossos erros, não gostamos que a gente, ou que alguém mostre que nós estamos errados, porque é mexer com o eu, é uma ferida aberta. Mas é necessário nós trabalharmos, é necessário nós tratarmos essa questão. Porque nós estamos caminhando para o céu. O texto de 1 Pedro, quando o Senhor diz, sede santos porque eu sou santo, uma referência ao texto do Velho Testamento, ela é muito complexa. E eu já disse aos irmãos também que não gosto muito da palavra eu sou santo. Na verdade, somos santos. Mas eu gosto da palavra santificado. Nós somos santificados por Cristo Jesus. Santo, no dicionário, quer dizer separado. E é um fato, nós somos separados para Deus e por Deus. Mas, quando nos aproximamos mais desta santificação, mais desta perfeição, esse é o sentido correto, caminhar para a perfeição. Uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, mas estamos ali naquela fila, caminhando para a perfeição, para a santificação. Na vida cristã, nós mesmos agimos e pedimos para agir como servos. Mas, infelizmente, muitas vezes, deixamos de agir como servos. Por quantas e quantas vezes efetuamos o nosso querer em detrimento da vontade de Deus? Você aí, meu irmão que está me ouvindo, você aí, minha irmã que está ouvindo, pense sobre esta frase que eu acabei de citar. Detrimento da vontade de Deus, o meu querer. Quantas vezes... Vou falar uma coisa simples. Ir ao culto louvar a Deus. Mas vai passar um jogo do Corinthians, Mina? E aí? Eu queria ver meu time ser campeão.
justo na hora do jogo da finalíssima, marcam exatamente para as 19 horas. Isso aí tem o culto. Um dia só que eu perca o culto não tem problema. É aquela questão que nós estamos falando. Não é o fato de não ir ao culto, mas é o fato de fazer a vontade pessoal. Eu citei a Bíblia, irmãos, brincando por causa do Corinthians. Mas pensemos sobre essa questão. Outro fator também que traz muito questionamento é o dízimo. Nossa, já cansei de ouvir tantas coisas as pessoas dizerem sobre o dízimo. Questionam, dizimar, deve-se ou não deve-se dizimar? Esse é o menor dos problemas da vida cristã. É o mais simples, é o mais fácil de se resolver. É uma questão de fidelidade. Se eu sou fiel ao meu Senhor Jesus, eu dizimo. Se eu não sou fiel, eu não dizimo. Mas é fácil resolver o problema. Mas pensemos, irmãos, e para concluir a devocional desta manhã, se o cristão tem problemas em dizimar, o que é muito mais fácil, imaginem vocês e analisem vocês as suas vidas em outras questões da vida cristã, da vida espiritual, do seu viver, a sua família, o seu procedimento com a sua esposa, o seu procedimento com o seu esposo, o seu procedimento com seus filhos, o seu procedimento, filhos, para com seus pais, no trabalho, como você age no trabalho. Irmãos, por muitos e muitos anos na minha vida cristã, eu, no meu trabalho secular, viajando, muitos e muitos de clientes que se tornaram amigos não sabiam que eu era cristão, não sabiam que eu era um evangélico. No dia a dia, nas decisões, nas tomadas de decisões que nós temos que ter, o que é correto, o que é errado, o que é certo. E nós temos que tomar dia a dia decisões na nossa vida. Buscar dia a dia sacrificar o eu. Irmãos, eu tenho lutado nestes, podemos dizer, 60 anos de vida. Tenho lutado contra esse eu. Infelizmente, muitas vezes ele tem me derrotado. E eu tenho lutado, e quando obtenho vitória, eu louvo e exalço e agradeço ao Deus maravilhoso. Porque esta é a nossa luta. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as potestades do inimigo. E o inimigo usa tentações para nos derrotar, para nos vencer. Mas quando nós vencemos o eu, derrotamos o inimigo. Que Deus abençoe os amados irmãos. Tenham um ótimo almoço agora, juntamente com os familiares. Louvo a Deus porque nós estamos aí caminhando a passos largos com a vacinação. Tem muita gente reclamando, tem muita gente falando muita coisa, mas não esquecemos, irmãos, que nós vivemos num país muito grande, um país que é considerado maior que uma Europa, 230 milhões de pessoas. E há dias que nós temos vacinados aí os meios de saúde vacinado aí 1 milhão de pessoas por dia. Eu sei que estamos aquém, mas mais de 30 milhões já foram vacinados. E creio, se Deus permitir, que até o final do ano todos os brasileiros
já estarão vacinados, a pandemia já vai ter um controle maior. Dizem que vamos ter que continuar usando máscara, dizem que nós vamos continuar tendo as nossas precauções, mas aí vamos ter também um grau maior de liberdade. Também aproveito para que os irmãos estejam orando por Israel. Israel está sofrendo um ataque terrível do Hamas. Mísseis palestinos estão atacando Israel. E Israel está contra-atacando. Então oremos por paz naquela região. Oremos para que Deus esteja agindo da maneira como Ele deseja, como Ele quer. Oremos, irmãos. Pai de amor, soberano Deus, nós agradecemos a Ti, obrigado por esta manhã, obrigado a Deus pelo culto da nossa Escola Bíblica Dominical, pela palavra do professor, irmão Anísio, pela palavra dos dirigentes, irmã Regina, irmã Mariluce. Obrigado, Senhor Deus, porque temos este meio de comunicação, Senhor, mas que logo voltemos às práticas no templo, possamos estar reunidos, estando com os irmãos, o amor e o calor humano dos irmãos uns para com os outros. E, Senhor Deus, que nós possamos, através da Tua graça e misericórdia, vencer este mal. Esteja agindo na vida da casa dos irmãos, preparando-os, ó Deus, para estarem logo mais aqui à noite no culto e possamos assim louvar e glorificar a Ti. Louvamos, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, tenham um bom almoço, uma boa tarde, e 19h30 estaremos aqui para louvar e glorificar o nosso Deus. Deus abençoe os amados irmãos. Amém.